Conceição, Pedro Tascaba para a RTP. Eu perguntava-lhe o que é que aconteceu ao Porto para fazer duas partes tão distintas e de quem é que é a responsabilidade, de certa forma. O que é que falhou? A responsabilidade é sempre do treinador, ok? Eu acho que foi a pior primeira parte, já tive a oportunidade de falar, de explicar isto na Flash. Foi a pior primeira parte desde que eu sou treinador, muito sinceramente, e não há justificação para isso. Nós estávamos precavidos em relação àquilo que eram as transições do adversário. Nesse momento do jogo é um adversário, é o ponto forte, e é um adversário que tem gente, não só nesse primeiro passo depois da recuperação de bola, como depois de acelerar, tem gente interessante. E não se pode, quer dizer, fazer uma primeira parte onde naquilo que era nesse momento do jogo sermos fortes na reação à perda, na transição ataque-defesa, que devíamos ter sido, termos 3 faltas, quer dizer, os adversários normalmente têm 14, 15, 16 faltas contra nós, e nós com 3 faltas, quer dizer, não existimos como equipa, mesmo a nossa dinâmica com bola, a equipa sem ideias, a pior primeira parte, e obviamente quem escolhe o 11 inicial sou eu, mas deu para clarificar ideias em relação a alguns jogadores, no sentido de que não podemos jogar desta forma como jogámos na primeira parte, porque não basta entrar com a camisola de Foco do Porto, não basta dizer que se quer, é preciso querer-se, é preciso atitude, é preciso determinação. Eu acho que são atributos que durante estes 3 anos e meio, quase 4 anos, que nunca faltou à equipa, e hoje faltou nesta primeira parte, por isso eu vou tirar as minhas ilações e vou perceber o porquê dessa situação. A segunda parte, completamente dentro daquilo que é o Futebol Clube do Porto, 3 arremates da nossa parte para 0, falhámos um penalti, podíamos ganhar o jogo. Também estamos num momento que parece que tudo tem que cair para um lado, cai para o adversário. Primeiro golo do Boa Vista, o canto não existe. Nesses momentos, o Boa Vista não tem culpa disso. O Boa Vista fez um excelente jogo, bem organizado defensivamente, tentou de certa forma condicionar ao máximo a nossa valia, criou situações na primeira parte até para fazer mais um ou outro gol, é verdade, esta é a verdade. E depois, na segunda parte, obviamente que a história foi completamente diferente. Fomos só com o Porto que habituámos as pessoas, mas entretanto estávamos a perder já 2-0. Por isso, é um jogo não para esquecer, é um jogo para lembrar e para perceber quem é que pode e não pode estar no Foco do Porto, incluindo o treinador, obviamente, a equipa técnica. Boa noite, Mr. André Gonçalves, do Record. É incontornável, hoje foi a estreia do Francisco Conceição. Queria lhe perguntar... Deixa-me só... como é que se chama? André, deixa-me só clarificar aqui uma coisa, porque em cima de mim, em cima do monstro Sérgio Conceição, o monstro do futebol, e aqui não há nenhum tipo de vitimismo. Há que clarificar aqui uma outra coisa que eu tenho lido, porque eu nas últimas conferências não estive presente. Eu em 64 este ano, não foi? Sim. Estive presente em 57. São mais de 12 horas a falar convosco, e que eu tenho muito gosto quando as perguntas são inteligentes, e sobre futebol, obviamente que sim, tenho gosto. E mesmo quando não são. Nunca fugi, dei sempre a cara e continuo a dar. Para vocês saberem, em 4 das conferências estava com febre, mas estava mesmo com febre. Tive em grande dificuldade durante 15 dias, 3 semanas, ok? Em 2 delas, uma o nosso presidente falou, claramente não ia falar por cima do nosso presidente, e noutra, a divisão do jogo do Braga, não a pude fazer porque estava castigado, fui expulso no jogo anterior, também com o Braga, e onde a conferência era ao 12h30, se a fizesse, tivemos treino de manhã, e entretanto o castigo, ou o resultado do castigo, só saiu à tarde, e daí a minha não comparência na divisão do jogo com o Braga. Ou seja, penso que isto aqui justifica aquilo que é o andarem já por aqui a bitaitar de que eu não falo com jornalistas, ou não fujo às conferências, ou algo do género. Isso era o que mais me faltava. Outra situação importante que eu acho que tenho que referir aqui, porque há uma coisa que eu não confundo.
Eu tenho uma relação muito próxima com os meus jogadores. Para mim, os meus jogadores são a minha família desportiva, muitos deles ficam em relação para a vida, ok? Atenção, nem sempre é fácil, Desculpem lá o desabafo, eu vou ser breve. Aquilo que não podem dizer e continuar a dizer, e pessoas com grande responsabilidade, como o Sr. Vítor Serpas e companhias limitadas, ok? Que eu, no Jamor, quando entrei em campo, pedi penalti, não pedi penalti. Tem imagens da Sport TV que mostra que eu peço a ambulância. Parem com isso. Deixem a cartilha de parte. Sejam homens, sejam honestos. Dispam a camisola. É claramente que depois disso, ao ver o estado do jogador e que o doutor está com ele, vou falar com o árbitro e dizer que, na minha opinião, é penalti. Algo mal nisso? Eu defendo sempre os jogadores. Aliás, aproveito para dizer outra coisa, que os jogadores são os mais importantes. Os jogadores são os intervenientes mais importantes deste espetáculo, deste negócio que é o futebol. E não são os maus da fita que me querem passar. Não são os maus da fita. São os intervenientes mais importantes do futebol. E não são eles que têm que contribuir para o espetáculo. Somos nós, treinadores. Assumo as minhas culpas também, são os dirigentes, é toda a gente que envolve o futebol, as instâncias com responsabilidades, a Liga e a Federação. Não venham cá com cartilhas, mesmo da parte dos treinadores, que eu não aceito, não quero, não entro nisso. Que eu não sou cartilheiro. Pense por mim. Desculpe o desabafo. Desculpe lá. Estava a perguntar-lhes, foi a estreia do Francisco Conceição. O que é que achou dele e como é que viveu aquele momento de cumplicidade, digo eu, no momento do gol que depois veio a ser anulado. E também aproveitava-lhe para lhe perguntar, se me permitir, já que esteve estas conferências sem comparecer, o que é que achou das polémicas relativamente à arbitragem, que depois também motivaram posições do Futebol Clube do Porto? Olha, eu acho que o nosso Presidente falou e foi claro, muito claro. Obviamente nós queremos serenidade, mas temos que dizer basta a tudo aquilo que aconteceu ultimamente. Temos que dizer basta. E o porquê? E olha, há 3 palavras que resumem o estado de espírito do grupo de trabalho. E do meu grupo de trabalho, onde eu me incluo, obviamente. Incrédulos, ok? Porque eu há tantos anos que ando no futebol, nunca vi, nestes últimos jogos, decisões de arbitragem terem tanta influência no resultado como tiveram. Ok? Incrédulos por isso. Frustrados. É a segunda palavra que eu acho que entra dentro daquilo que é o nosso estado de espírito. Frustrados. Porquê? Porque a nossa dinâmica de jogo, não sendo muito rica em Belém, tivemos mais ocasiões e se a arbitragem tivesse como devia ter estado, nós ganhávamos o jogo, ok, até podíamos não ganhar, mas estávamos mais perto de o ganhar de certeza absoluta, ok? E os outros 2 jogos, vocês viram o que é que se passou. Nós jogámos quase 80 minutos nos últimos 2 jogos, a jogar 2 em 2 dias praticamente, ao terceiro dia, já com menos um jogador e no segundo jogo com menos 2 jogadores. Essa frustração tem a ver com uma qualidade de jogo, principalmente em Braga, 11 contra 11, foi muito rica, foi muito boa. E é a tristeza, que é a terceira palavra que tem a ver e está associada exatamente a estas 2 palavras que eu disse anteriormente. A tristeza de não conseguir os resultados que nós merecíamos. O meu estado de espírito é este, o meu sentimento é este. E do Francisco, essa parte mais emocional é em casa, quando ele está comigo. Aqui é um jogador como os outros, trato exatamente da mesma maneira, levam umas duras como os outros levam um elogio quando tem que levar, levam um abraço. Obviamente que ele, menino, 18 anos, naquele momento, com a alma e a paixão que ele tem, caiu-lhe uma lágrima, é absolutamente normal, somos todos humanos, e a mim também me caiu, olha, se quer que lhe diga. Última questão lá em cima. Boa noite, Sérgio. Pedro Diniz, Bola na Rede. Focando aqui no aspecto mais tático e na primeira parte, o Futebol Clube do Porto mostrou alguma dificuldade a explorar a profundidade do lado esquerdo e também na ausência do Uribe, o Sérgio Oliveira foi puxado um bocadinho mais para trás e mostrou algumas dificuldades em aparecer em terrenos de definição mais perto da baliza adversária. Também o Fábio estava com pouca eficácia de passe, o que não é habitual, e por isso pergunto-lhe, com as substituições que fez ao intervalo, foram estes erros que procurou corrigir? E se também foram estes erros que condenaram o Futebol Clube do Porto hoje ao empate? Foi, Pedro. Foi, tem toda a razão. Uma análise perfeita.
Não só tínhamos o Sérgio, não era mais baixo, mas a distância entre os dois médios não pode ser como estávamos a jogar, ou seja, muito distantes um do outro. Exatamente por isso é que eu estava a dizer que a nossa eficácia na reação à perda foi fraca, mas não só dos nossos médios, os nossos avançados também muito largos, onde nós queremos ou queríamos a capacidade de explorar esse jogo interior através do Fábio, do Sérgio, do Corona e do Mehdi, do Taremi, que têm essas características, como vocês sabem, ok? Ter esses 4 jogadores por dentro no corredor central que me davam garantias da capacidade de jogar por dentro e ter por fora gente que me desse velocidade, não só em condução, mas também essa tal profundidade, ou seja, pedir a bola no espaço. E o Manafá, o João Mário e o Marega, ok, no corredor central, e o João Mário na esquerda e o Manafá na direita, a garantirem-me exatamente isso. Não surtiu efeito exatamente porque dentro desta ideia de jogo, há sempre a dinâmica que tem que haver. E não é que os jogadores estejam posicionados, nós trabalhamos esse momento do jogo, e eu percebi e sabia, perante um adversário que vinha defender um bocadinho mais baixo do que, por exemplo, o Braga defendeu, eu utilizei o Fábio, exatamente, para me dar essa qualidade de passe, para me dar, no fundo, essa circulação de bola e onde pudesse aproveitar esse passe longo, bom que ele tem, e o Sérgio também, para explorar, de certa maneira, a largura no campo, essa tal profundidade com jogadores tecnicamente evoluídos e que tenham essa capacidade que eu estou a dizer. É verdade que a partir daquilo que eu queria para o jogo saiu exatamente o contrário. Não fomos consistentes, porquê? Porque na ocupação de espaço, em termos daquilo que era o meio campo ofensivo, eu acho que não estávamos bem, muito estáticos, sem dinâmica, onde nós perdíamos a bola, e exatamente porque não estávamos bem no jogo, o adversário conseguia sair com alguma facilidade. Aquilo que eu mais condeno e aquilo que para mim me chama a atenção é que mesmo podendo não estar tão bem com bola, há uma coisa que é inegociável, na minha opinião, que é a atitude. Não se pode fazer 3 faltas. Não se pode fazer 3 faltas numa primeira parte. Pode-se, se é o Barcelona e se tem 90% do tempo a bola. Aí sim. Mas aqui não é o caso. Ok? Por isso, na sua pergunta estava a resposta, e bem. Ok? Boa noite, obrigado.